Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Juízes capítulo 7, a partir do verso 3. No capítulo 6 de Juízes, o Senhor levanta um homem chamado Gideão para vencer alguns inimigos chamados de midianitas, que eram aquele povo que vinha para roubar a colheita, né, dos filhos de Deus, os filhos de Israel. E aí Deus chama Gideão, levanta ele, abre os olhos dele para a missão que ele tem. E aí no capítulo 7, né, Gideão já entra nessa história no capítulo 7, convicto de que Deus o chamou. Você vai ver no final do capítulo 6, que ele pede 2 sinais para Deus, e Deus chama ele. E aqui no capítulo 7, no verso 3, fala assim: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Quando Gideão assume a posição de líder, assume a posição de líder daquele exército, para vencer os midianitas, reúnem cerca de 32.000 homens com ele. Só que aí Deus olha para aquele povo e fala assim, é gente demais. Eles poderiam pensar que foi na força do braço deles que eles conseguiram. Então Gideão, faz o seguinte, desce lá e fala para todo mundo que tiver com medo, todo mundo que tiver com receio de subir, saia e volte para suas casas. Então a primeira coisa que Deus faz é separar os medrosos daquele povo. Separar as pessoas que tinham medo, que estavam assustados, porque o exército dos midianitas era poderoso. Então eu quero que você vá trazendo a sua mente, a sua vida. As pessoas que cercam você, as pessoas que estão junto de você, as pessoas que sentam conversando, que estão falando ao seu coração. Às vezes Deus fala para você fazer algo, fala para você tomar uma posição, tomar uma atitude, e aí você tem por perto pessoas que estão o quê? Com medo da sua atitude, com medo do seu posicionamento, assustado com o seu posicionamento em Deus. Então a primeira coisa que Deus faz, quando Gideão assume, é separar os medrosos, os assustados e aquelas pessoas que de fato queriam enfrentar aquele exército. Porque aquele exército estava afugentando o povo de Israel, estava roubando a colheita. Você lembra no devocional de segunda-feira, a gente falou sobre isso, estava roubando a alegria da colheita. E aí 10.000 homens ficam com Gideão. E aí no verso 4, o Senhor diz a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá. Porém aquele quem eu disser, este não irá, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses vocês devem pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. E aí Deus separa de 10.000, ele separa 300. Então depois que ele separa, aquele povo vira um clima que, você acha que eles estavam muito contentes? Você acha que eles estavam muito convictos de que eles iriam ganhar a guerra? E aí pula lá para o verso 10, Deus fala assim: Gideão, se você tiver ainda com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante chamado Pura, e ouça o que eles dizem no arraial, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos.
Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, e ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, e de maneira que esta caiu, se virou de cabeça para baixo e ficou estendida no chão. O amigo então respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele todos os midianitas e todo o povo do arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. O que aconteceu? Deus falava com ele, Deus tinha revelação para ele, só que Deus falou assim: se você ainda tiver com medo, desça lá no meio dos seus inimigos lá e veja o que eles estão falando. Quando ele desceu, os inimigos já tinham tido uma revelação do que Gideão ia fazer com eles. Então, às vezes na sua vida, você vai precisar transitar entre algumas pessoas que vão ter uma revelação da parte do Senhor. Às vezes Deus fala uma coisa no seu coração e você não acredita. Às vezes Deus fala para você tomar uma atitude, tomar uma posição e você não acredita. Aí Deus fala assim: eu vou mandar uma pessoa para falar com você, talvez você vai acreditar naquilo que eu te falei. Porque Deus, Ele é relacional, Ele quer que você se relacione com pessoas. Aqui, Gideão teve uma convicção daquilo que Deus havia falado para ele. Só que ainda eram poucas pessoas. Só que Gideão já tinha uma convicção no seu coração. E aí no verso 16, ele fala assim: então repartiu 300 homens em 3 companhias de 100, e deu a cada um uma trombeta, um cântaro e uma tocha dentro do cântaro. Cântaro era um vaso, tipo um vaso de barro, que era muito usado para carregar água naquele tempo. Ele deu para aqueles homens, cada um deles, uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. A trombeta era de chifre de carneiro. A trombeta simboliza o anúncio do juízo de Deus, e no Apocalipse o anúncio da volta de Cristo. Então todas as vezes que a trombeta tocava naquele tempo, era um juízo de Deus que estava sendo estabelecido naquela terra. E o juízo de Deus, ele se dá em Cristo Jesus. Então quando a trombeta de Deus ela toca, fica claro na terra aquilo que Deus já decretou no céu. O Apocalipse fala de algumas trombetas que irão ser tocadas, depois a gente entra nisso. Mas o cântaro, ele não podia estar cheio, porque ele falou assim: olha, vocês vão entrar com a trombeta, um cântaro e uma tocha dentro do cântaro. Eles tinham que entrar no meio do arraial dos midianitas em silêncio, 300 homens no meio de uma multidão numerosa de inimigos. Eles tinham que entrar em silêncio, com a tocha dentro do cântaro, no escuro. Em determinado momento Deus fala para eles tocarem a trombeta, quebrarem o cântaro no chão e erguer a tocha. A tocha fala do fogo, a presença do Espírito Santo na sua vida. O cântaro quebrado significa você negando a si mesmo, você morrendo para si, para que Cristo viva dentro de você. E segunda-feira, essa mensagem ela me pegou, eu fiquei pensando: Jesus, por que aqueles homens que lamberam a água com a língua foram separados daqueles que se ajoelharam para beber? Porque era costume daquele povo pegar o cântaro e encher de água, para então beber, para então levar para o seu acampamento. Era costume, era normal. Só que Deus, ele queria que aquele povo não enchesse o cântaro de água. Ele queria que aqueles soldados pegassem a água com a mão e colocassem a língua, colocassem dentro dele. O cântaro representa a nossa vida espiritual. A água dentro dele muitas vezes significa a presença de Deus na sua vida, a sua vida espiritual. Mas quando você quebra o seu cântaro, você está falando para Deus que você decide se quebrar por inteiro, para que Ele faça de novo em você. Amém. Amém? Então Deus sabia da estratégia dele. Se aquele cântaro tivesse cheio, a tocha não podia estar lá dentro. Você está comigo? Se o cântaro, se aquele vaso tivesse cheio de água, não tinha espaço para a tocha cheia de fogo lá dentro.
que Deus queria ensinar para o povo? Você não vai aprisionar a minha palavra, você vai colocar ela dentro de você. Deus quer que você pegue aquilo que você está recebendo de Deus e coloque dentro de você, porque todas as vezes que você aprisiona a palavra de Deus, você invalida ela. Todas as vezes que você prende a palavra de Deus, você invalida ela. Mas todas as vezes que você tem uma conexão direto na fonte de Deus, de dentro de você flui rios de águas vivas. Você está entendendo? Aquela estratégia de Deus era um prelúdio do que Cristo ia fazer, que Ele iria se esvaziar, iria ser quebrado por mim e por você. E é isso que Ele espera da gente. Aqueles homens, eles foram no rio, numa fonte de água. Eles pegaram, lamberam a água. Eles não represaram ela. Eles colocaram a água dentro deles. Ah, Rodolfo, mas o cântaro também eles iam beber depois. Mas seria inútil para aquilo que Deus queria fazer. Então, quando Deus disser algo para você, seja fiel àquilo que Ele falou. Porque Deus quer que você mantenha a sua tocha acesa. Deus quer que você mantenha a tocha acesa, o fogo do Espírito Santo aceso dentro de você, a partir da palavra que Ele vai falar dentro do seu coração, a partir da palavra que Ele vai ministrar dentro do seu coração. Quando você entende que a palavra ela deve fluir de dentro de você, você está pronto para a missão de Deus. Mas quando você prefere encapsular a palavra de Deus, deixar ela presa, só para o momento no culto, tá bom, você invalida a missão de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus, se ela for aprisionada só nesse culto aqui, ela não vai ter efeito na sua vida. A palavra ela tem que fluir de dentro de você. A palavra ela tem que fluir de dentro de você, porque Jesus falou, aquele que tiver sede de mim beber, dele fluirão rios de águas vivas. E eu estou olhando para você. Você decidiu acreditar em Deus. Você decidiu acreditar no que Jesus fez. De dentro de você flui rio de água viva. De dentro de você flui rio de água viva. Por isso que quando você se depara com alguma coisa na sua vida, você não pode pensar que a palavra está num recipiente fechado. Você deve se lembrar que ela está dentro de você fluindo e que existe uma palavra específica para aquele momento da sua vida. Você deve se lembrar que existe uma palavra de Deus para cada etapa da sua vida. Existe uma forma específica que Deus irá fazer na sua vida. E você precisa colocar isso para onde? Para fora. Você não pode deixar ela fechada. Você não pode deixar ela presa. Você não pode rotular a palavra de Deus. Deus não quer que você se torne evangélico. Ele quer que você se torne um embaixador do reino dele. Ele quer que você flua rios de água viva de dentro de você, por onde você passar. Mas a religião vem tentando fechar, tentando embalar, tentando rotular, mas Deus quer que flua de dentro de você. Porque quando você olhar para uma doença, você olhar para essa doença e falar assim, olha, Jesus levou essa doença naquela cruz. Para que quando você olhar para um momento de angústia, você falar, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer que dentro de você flua palavras e palavras de Deus. Decretos e decretos de Deus para cada área da sua vida. Por isso que você não pode vir aqui encher o seu cântaro e voltar para casa, porque amanhã ela vai perder. Mas se de dentro de você fluir um rio de água viva, você nunca vai perder. Você nunca vai ser vencido por Satanás. Você nunca vai ser vencido pelas aflições da vida. E aí quando flui de dentro de você, você entende que você está dentro da missão. Você faz parte dos 300, você está dentro, você vai para cima, nada vai te derrubar. Aquele povo quando entra naquele arraial, eles quebram o canto, levantam a tocha e tocam a trombeta, todos os inimigos ficam surtados e começam a matar uns aos outros. Apenas 300 homens contra uma multidão de inimigos, porque eles foram obedientes a uma palavra de Deus. A uma palavra de Deus. Humanamente falando, aqueles homens eram para ter medo, era para ter dúvidas. Você tem medo? Você tem dúvidas? Você tem aflição? Bem-vindo, somos seres humanos. Mas quando você está cheio da palavra, você está em contato com a fonte, você colocou água dentro de você, você está com a tocha acesa, você não teme, você luta, você vai para cima, você decreta, você abre a sua boca, você ora, você profetiza.
E nada te para. Nada te para. Por quê? Porque de dentro de você está fluindo um rio. E ninguém pode parar um rio que está correndo para cima, porque nós estamos correndo para ele. Você está sem sono? Põe a mão no seu travesseiro. Declara: em paz me deito e logo pego no sono, porque ele é meu descanso. Comece a declarar isso, comece a fluir isso. É assim que flui um rio de dentro de você. Você está entendendo? E aí você vai entendendo. Por que Jesus, vai lá em João capítulo 4, por que Jesus, quando ele encontrou aquela mulher samaritana, nós já pregamos isso aqui, ele chega e fala para a mulher assim: ei, dá-me de beber. Ela falou assim: você é judeu falando comigo, samaritana? Você está ficando doido? Os judeus não se dão com os samaritanos. Ele fala assim: eu quero um pouco de água. E aqui a partir do verso 9, a mulher fala, a partir do verso 10, Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A mulher respondeu: o senhor não tem um cântaro e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que o pai Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, os seus filhos, o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água da terra vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher tinha uma necessidade, ela foi lá buscar água para beber. E ela encontra o cabeludo lá e fala assim: ô, dá um pouquinho de água aí. E ela fala assim: você está doido conversando comigo? Ele fala: mulher, se você soubesse quem é que está falando, você que pediria. Sabe quando você encontra esse cara? Quando você vai para o secreto. Você vai com as suas necessidades e ele fala assim: você podia pedir outra coisa para mim, porque se eu vou suprir, mas eu tenho algo muito maior para você. Jesus fala assim: se você buscar em mim, saciar a sua sede em mim, vai fluir de dentro de você águas para a vida eterna. Eterna. Aí você sabe o que acontece? Lá no verso 28 fala assim: ela começa a conversar com ele, e ele vai e revela: ó, chama seu marido. Você lembra da história? Eu não tenho marido. De fato não tem e tal. E ele se revela: eu sou o Messias. Aí no verso 28 ela fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade contar ao povo. Mas peraí, a mulher não foi buscar água? Ela não estava com sede? Ela não foi com o seu cântaro? O que Jesus fez? Mudou o olhar dela. Peraí, eu não vou olhar mais para a minha necessidade, eu vou olhar para o que Deus quer da minha vida. Eu vou lá, vou contar para a cidade inteira o que Ele fez. Eu vou contar para todo mundo o que Ele fez, porque Ele me curou. Aquela mulher estava rejeitada, aquela mulher estava passando por diversos problemas sociais naquela região. Uma mulher que já tinha diversos maridos, rejeitada. Às vezes nós não largamos 3, 4 mulheres, maridos, mas às vezes algo está tirando a nossa dignidade, algo está tirando a nossa força, algo está tirando a nossa paz, algo está tirando a nossa alegria. E quando você encontra com Jesus, você não se preocupa mais com o cântaro, porque você vai beber direto dele. Você vai quebrar o seu cântaro, você vai deixar de lado, você vai fazer o que Ele quer que você faça. É isso que importa. Sabe o que Deus quer? Que a gente não represe a palavra dEle, que a gente não aprisione a palavra dEle, que a gente não ache que a palavra dEle só serve para domingo. Ele quer que a gente tenha a convicção de que a palavra dEle, Ele serve para todos os dias da nossa vida. A palavra do homem não, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Por isso que em João 7,38 ele fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus? Você quer colocar a água dele só num cântarozinho? Ou você quer que flui de dentro de você? Quando flui de dentro de você, você vai passar por dificuldade, você vai passar por luta, mas a resposta está lá.
A resposta está nele. A resposta está naquilo que está fluindo. E Ele é uma fonte inesgotável de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade. Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Ele é uma fonte inesgotável de força. Ele é uma fonte inesgotável de paz. Não importa o que você está passando, Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é a fonte inesgotável. Aquilo que a Ana foi ministrado no começo, que mexeu demais comigo. Deus é o Deus que realiza sonhos. Foi Ele que colocou certas coisas em você. E Ele vai te dar capacidade, habilidade, conexões para que isso aconteça. Mas a gente não pode aprisionar. Então hoje é o dia de você quebrar seu cântaro. Deus, eu não quero mais carregar mais nada, não. Eu quero que de mim flua o rio de águas vivas. Você está entendendo? E eu quero deixar alguns passos para você. Algumas chaves para você. Abre Lucas 19, verso 30. Lucas 19, verso 30. Lucas 19, verso 30. Oh, Jesus, isso é lindo. Jesus, ele foi chegar no seu tempo de crucificação, de entrega, e ele entra em Jerusalém para cumprir algumas coisas que estavam na Escritura. Eu quero deixar alguns pontos para você entender, principalmente nesse momento de Páscoa, o que ele fez. Lucas 19, verso 30 fala assim: Jesus disse, e aconteceu que ele seguia sua viagem para Jerusalém, no verso 28, ele enviou 2 dos seus discípulos, no verso 29, no verso 30, que nós citamos, fala assim: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão desprendendo, responda assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, foram mandados e acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começaram a gritar e louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus, ele manda 2 discípulos pegar um jumentinho que estava preso. Aí sabe o que acontece? O dono pergunta: o que vocês estão fazendo? Ele falou assim: o Senhor precisa dele. Primeiro ponto que eu quero destacar para você hoje: tudo tem dono até o Senhor chegar. Quando o Senhor chega, Ele se torna Senhor daquele lugar, daquela casa, daquela propriedade, daquele negócio. Então, quando a sua vida, se algo na sua vida, você está se sentindo preso, travado, entregue para o senhorio de Jesus. Tudo tem dono até o Senhor chegar. Quando Ele chega, Ele é o dono daquele lugar. Amém. Ele é o dono daquela causa. Você lembra daquela pregação? É problema de Deus? Então entregue a sua vida verdadeiramente, sem reservas. Não fique negociando com Deus. Essa área aqui é do Senhor, essa área não. Essa área do Senhor, essa área não. Sabe? Entregue a sua vida totalmente para o propósito que Ele tem. Até aquele jumentinho tinha um propósito no plano de Jesus, no plano de Deus para a humanidade. E aquele povo chega, quando ele sobe aquele jumentinho, ele começa a adorar, o pessoal começa a louvar. E aí no verso 39 fala assim: alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos, porque eles estavam louvando em alta voz. No verso 40, Lucas 19, mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí eu te pergunto: você vai deixar as pedras clamar no seu lugar?
Você vai deixar as pedras adorar a Deus no seu lugar? Eu não vou. O meu papel, o seu papel é clamar a Deus, é adorar a Deus, é entregar louvor e glória e majestade a Ele. Então quando você acordar cedo, vive isso aqui: Deus, a minha vida é sua, o Senhor é Senhor de fato na minha vida, o Senhor chegou na minha vida, a partir desse momento a minha vida é sua, é problema seu, eu não vou deixar que as pedras te adorem, eu vou te adorar, eu vou louvar o seu nome, eu vou dizer que eu te amo, vou contar para todo mundo que eu te amo. Reúna 2, 3 pessoas na sua casa, comece a fazer um momento de oração, comece a adorar, comece a interceder pela sua casa, pela sua família. Não deixe que as pedras adorem no seu lugar. Não deixe, você é um adorador por natureza. Segundo ponto, Jesus dá destino para tudo aquilo que Ele toma posse. Se você dá a sua vida para Ele, Ele vai dar um destino da sua vida. Se você der os seus sonhos para Ele, Ele vai dar um destino para os seus sonhos. Se você der o seu tempo para Ele, Ele vai dar um destino para o seu tempo. Nesse mesmo contexto, Lucas 27, ele já está lá em Jerusalém, pula lá para Lucas 22, capítulo 7. Lucas 22, verso 7. Presta atenção o que Jesus faz. Lucas 22, capítulo 7. Lucas 22, verso 7, desculpa de novo. Chegou o dia da festa de pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Nessa época, que nós estamos celebrando. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. E eles lhes perguntaram: Jesus, o que o Senhor quer que preparemos? Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até onde ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é que fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam preparativo. E indo, acharam tudo como Jesus havia preparado. Jesus mandou aqueles discípulos procurarem um homem no meio da cidade que estava carregando um cântaro de água. Jesus tinha umas manias doidas, né? E eles entraram e acharam um homem. E viu onde eles estavam indo, entraram na casa e falou assim: olha, o mestre pergunta onde é que ele vai preparar a ceia aqui com o pessoal. E aquele homem já tinha tido a revelação de Deus, já tinha preparado aquele lugar, aonde que foi a última ceia do Senhor. Mas o que aquele homem estava fazendo com aquele cântaro cheio d'água? Lembra do cântaro do começo? Pula lá para João 13. João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar para esse mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo aos seus irmãos, e ele que tinha vindo da parte de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingindo. Você entendeu para que era aquela água? A água era para Jesus lavar os pés dos discípulos. Ele pega no cântaro, coloca na bacia e lava os pés dos discípulos. E ensina o quê? Humildade, união, amor, graça. Ele deu um destino para aquela água que aquele homem estava carregando. É assim na sua vida, é assim na minha vida. Tudo aquilo que a gente está carregando, em Deus tem um propósito. Em Deus tem uma direção. Em Deus tem uma finalidade. Primeiro ponto, tudo tem dono até o Senhor chegar. Segundo ponto, Ele dá um destino para tudo aquilo que Ele toma posse. Então, quando você entrega a sua vida para Deus, a sua vida passa a ser propriedade de fato dele. E aí Ele vem dar um destino para ela. Você está carregando um sonho? Ele vai dar um destino para esse sonho.
Você está carregando uma aflição, Ele vai dar um destino para essa aflição. Você está carregando um medo, Ele vai dar um destino para esse medo. Mas primeiro você precisa entregar para Ele. Amém. Você não pode esconder dele. Amém? Amém. Terceiro ponto, viva por princípios. Não viva por tradições, não viva por regras. Mateus capítulo 15, verso 1, Jesus conta a história de um povo que estava um pouco chateado. Mateus capítulo 15. O povo fala assim: os fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, respondeu: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aqueles fariseus começam a contestar Jesus, e Jesus devolve a pergunta para ele, fala assim: ó, vocês estão falando que os meus discípulos transgridem a tradição? Eu digo que vocês estão transgredindo a vontade de Deus por causa da tradição de vocês. E aí vem: porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Vou repetir: assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, ele deixa claro que existe uma forma da gente seguir a Deus invalidando a palavra dele. De que forma? Não vivendo totalmente o que Deus quer. Jesus não está preocupado com as tradições humanas, Ele está preocupado se o seu coração está totalmente ligado nele. Jesus está preocupado se o seu coração está de fato cumprindo a vontade que Deus tem para a sua vida. Porque nós vivemos uma era em que as pessoas são simpatizantes de Jesus, mas não seguem Ele. Igrejas cheias de pessoas vazias, você já viu isso? Eu acho que eu nunca conversei com tantas pessoas machucadas com a igreja. Machucadas. Eu escuto cada coisa que tem hora que eu acho que é mentira, de que algumas pessoas fazem com outras por causa da palavra de Deus. Pessoas que usurpam, até extorsão de dinheiro em nome de Deus, em nome da igreja. Isso não é evangelho, gente. Jesus está falando assim: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Ou seja, Deus não quer que você viva na tradição, Ele quer que você viva na unção. Deus, Ele quer que você viva na unção de Deus. Ele quer que você viva na unção que vem do alto. E pouco importa a tradição dos homens. Ele fala: olha, Isaías profetizou sobre vocês, em vão me adoram. Jesus está falando isso para muita gente hoje, tem gente que não está escutando. Eu não sei se você foi machucado já com a igreja, se você foi, Deus vai trazer cura para você. Não vou nem pedir perdão no nome deles, mas perdoa eles. Perdoa, libera, vive, segue, viva na unção. É sério, gente. Viva por princípios e não por regras, não por tradições. O quarto ponto, que está ligado a esse terceiro: escute Deus. Escute Deus. Rodolfo, eu não sei se é a voz de Deus. Geralmente quando você escuta Deus, você não vai querer fazer o que Ele está falando para você fazer. Geralmente quando você vai escutar Deus, faz sentido, cara? Geralmente quando você escuta Deus, às vezes você vai chorar de emoção, você vai rir, você vai duvidar, você vai pensar: isso não é para mim, não faz o menor sentido. Mas quando é Deus que fala, você sabe que é Ele que fala. E Deus não vai pedir coisas absurdas para você. Ele só vai pedir para você andar na presença dEle. E hoje Ele vai falar um pouquinho, amanhã Ele vai falar um pouquinho,
depois ele vai falar outro pouquinho, depois vai usar uma pessoa para te falar uma coisa. Mas escute Deus. Não escute pessoas que não escutam a Deus. Eu estou preocupado com tanto de gente, vou falar de novo, que está machucada, que fala para mim assim, nunca mais eu piso na igreja. Porque pessoas torceram a verdade em benefício próprio. E tem pessoas cegas, escutando palavras fúteis, palavras vãs, que não agregam em nada, que distorcem a vontade de Deus. Jeremias 23, a partir do verso 16, ele fala um pouco sobre isso. Jeremias 23, ele fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que enchem vocês de falsas esperanças, falam de visões do seu coração, não da que vem da boca do Senhor. Por que Deus não quer que você escute pessoas que não escutam a Ele? Porque você vai desviar do caminho que Ele tem para você. E Ele continua: dizem continuamente aos que desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz, vocês andam segundo a dureza do coração. E aí pula para o verso 21, ele fala: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo, não lhes falei, mas eles profetizaram, mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar ao seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sabe o que Deus fala através do profeta Jeremias? Tem gente que fala para você algo que Deus não falou para falar. Tem que ter muito temor, gente, muita graça. E quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe que quando você escuta uma palavra, ela não vem de Deus. Porque tem pessoas que estão vivendo enganadas por esses falsos profetas. E muitas vezes a gente só conhece os falsos profetas porque são os profetas do Pix. Pedem Pix, pega Pix aqui para revelar. Mas você precisa entender aquilo que nós falamos no começo: de você flui rios de águas vivas. Então, quando vê alguém trazer algo para você que não vem da mesma fonte, você vai saber. Por isso, não escute os falsos profetas. Seja um verdadeiro profeta nessa terra. Seja a pessoa que vai abrir a sua boca e vai falar o que Deus quer que você fale. Seja a pessoa que vai colocar a mão na sua colega do lado e começar a orar para ela, porque ela está angustiada, e seu espírito vai sentir isso. É isso que Deus quer de você. Que você se levante como uma tocha no meio onde você está. Amém. Só que para isso você não precisa viver enganado. Você não pode viver enganado. Rodolfo, mas por que tem tantas heresias, tantas seitas, tantas coisas loucas? Abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui fala assim, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O que Satanás faz? Ele tem poder? Tem. Sinais e prodígios. Então Satanás também opera milagres, opera sinais. Você entendeu isso aqui? Mas qual que é o ponto? Escute Deus. No verso 10, ele fala: e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, Satanás opera milagres, sinais e prodígios no meio daqueles que não acolheram a palavra da verdade. Verso 11: e é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em outras palavras, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Quem é o falso crente?
Aquele que não quer escutar Deus. Aquele que não quer fluir um rio de águas vivas. Aquele que quer só consumir o que Deus está fazendo, o movimento, o mover, chora no culto domingo, mas vai embora, está tudo certo. Mas eu sei que dentro de você está remexendo algo aí, que Deus está falando assim, ó, eu não posso ficar só na beiradinha da praia, eu tenho que ir mais para dentro. Porque uma cidade, ela é resgatada quando pessoas verdadeiras aquecem seu coração e começam a orar por ela. Uma família é resgatada quando pessoas verdadeiramente cristãs, crentes, filhos de Deus, começam a interceder por aquela casa. Uma causa dentro da sua casa é resgatada quando pessoas começam a orar e interceder por aquela causa verdadeiramente e não dão ouvidos a toda operação de erro. E eu posso afirmar para você, o que Deus quer fazer na sua vida vai resgatar muitas pessoas. Amém. Porque você decidiu, porque você escolheu, porque você decidiu dar ouvidos a Deus. Você não deu ouvido a sinais e prodígios da mentira. E o quinto ponto para a gente encerrar: tome posse da promessa e profetize a mentalidade do céu. Existe uma promessa para a sua vida, existe uma promessa para a sua vida que ela já foi escrita, ela já foi decretada, mas você não pode esquecer dela. Isaías 55 verso 8 fala: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. É como se você estivesse falando para Deus assim: Deus, eu não consigo, e Deus fala assim: eu não quero saber do que você acha, eu quero saber o que eu acho. É a mesma coisa que você falar para Deus: Deus, eu estou triste, e Deus fala para você: mas eu te vejo feliz. Deus, eu estou morrendo, eu estou perecendo, mas Deus diz: eu tenho vida para você. Ele fala: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou seja, os seus pensamentos só definem o seu amanhã se você decidir dar crédito a eles. Mas se você decidir dar crédito aos pensamentos de Deus, você vai viver a promessa de Deus. E você não vai viver enganado. Ninguém vai mentir para você sobre a palavra de Deus, porque você está dentro da fonte. Ninguém vai te enganar, ninguém vai te usurpar, porque você tem um relacionamento com Deus. E aí ele continua: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Sabe essa luta que você está passando? Ela está aqui no nível da terra. Se você levar o seu espírito ao céu, você nem vai se lembrar dela. Você vai ver que Deus já deu resposta. Você lembra daquela mensagem 2 domingos atrás? Que Abacuque subiu na torre de vigia e ele viu o que Deus estava vendo? É sobre isso. E aí no verso 10 fala: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará aquilo que eu designei. Amém? O que ele diz? A palavra de Deus, quando ela vem para a sua vida, nós já falamos sobre isso aqui, ela vem, mas ela não volta vazia. Ela te pega e ela te leva para o lugar que ela nasceu, e lá você vai descobrir mais, e lá ele vai moldar coisas em você que é necessário, que você precisa entender, coisas que você precisa clarificar dentro do seu coração para você se movimentar nessa terra. Ele faz uma analogia: olha, a chuva que vem, ela rega a terra, fecunda, faça brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Ele fala de processos. Então quando a palavra que você escuta, ela vem para o seu coração, ela te leva para aquele lugar, e existe um processo que você vai viver. Sabe onde a gente cai? Quando a gente quer que a palavra frutifica daqui a 30 segundos, como se fosse um micro-ondas. Você coloca lá, mas não é. Você está sendo levado, você está sendo transportado.
Talvez daqui 2 dias, uma chave vai virar dentro de você, dessa palavra aqui. E você vai falar, meu Deus, agora eu entendi o que o Rodolfo disse. Por quê? Porque ela vai fecundar, vai germinar, vai brotar. E dessa palavra, frutos virão. Alguns vão dar sementes para outras pessoas, algumas coisas vão se tornar alimento para outras pessoas, está me entendendo? Porque Deus não é egoísta. E quando é que essa palavra de fato ela surte efeito? Quando você entende que você está ligado à fonte. Amanhã cedo, quando você acordar angustiado, com raiva, você vai ter uma palavra para liberar. Amanhã, quando uma pessoa te confrontar, você vai ter uma palavra para liberar sobre a vida dela, de bênção e não de maldição. Quando vier a dificuldade, você vai ter uma palavra para aquele momento. Quando vier uma dor, você vai ter uma palavra para aquele momento. Por quê? Porque ela está dentro de você, ela não está no cântaro. O cântaro já foi quebrado. Você já se esvaziou de você mesmo. De você está fluindo rios. E você pode ficar tranquilo, você vai dormir bem essa noite. Você vai dormir em paz. Você vai conseguir sorrir para a situação que você só chorava. Eu quero recapitular com você. Tudo tem dono até o Senhor chegar. Amém? O Senhor chegou na sua vida? Amém. Então sua vida é dele. Falei para você ter juízo. Segundo ponto, ele dá um destino para aquilo que ele toma posse. Então se ele tomou posse da sua vida, ele vai dar um destino para você. Terceiro ponto, você vai viver por princípios e não por tradições. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Não, você vive por princípio. É relacionamento. Aonde o relacionamento é forte, as regras são fracas. Onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Então você vai viver por princípios. Amém? Amém. Quarto ponto, você vai escutar Deus e não os falsos profetas que vêm só para ludibriar o seu coração. Quinto ponto, você tomou posse da promessa e a partir de hoje vai começar a profetizar a mentalidade do céu. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos. Então a partir de hoje, toda situação que você tiver, eu declaro que você vai ter uma palavra para aquela situação. Amém. E essa palavra vai transformar aquela situação, porque de você flui rio de água viva. Você não vai ser um cristão que vive mendigando. Você vai ser um cristão provedor. Não estou falando só de dinheiro, você vai ser próspero, amém? Amém. Mas você vai ser cheio da palavra, cheio da unção, cheio da presença, cheio da graça, cheio da glória de Deus. E onde você chegar, vai transbordar isso. Amém? Quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.